Oi, mana, e aí, tudo bem? Hoje eu trouxe o passo a passo dessa guirlanda com o Espírito Santo para vocês, do início ao fim, bem detalhado, com todos os pontinhos para que você, mesmo sendo uma crocheteira iniciante, consiga confeccionar essa peça linda. Vou passar aqui algumas informações dos materiais que eu vou utilizar para confeccionar. Ela foi feita toda em fio de malha residual, que é o fio que eu trabalho. Esse Espírito Santo aqui, ele é uma peça de resina, tá? Ele não é de gesso. O gesso, ele tem uma certa dificuldade para colar no tecido e também ele mancha, né? Sai aquele pozinho do gesso. Então, eu prefiro essa de resina. Outro material que a gente vai precisar também para confeccionar essa peça são essas bolinhas de ABS, tá? Isso você encontra em qualquer armarinho que vende materiais para artesanato. E os materiais básicos de crocheteira, né? Que são agulhas de crochê. Vou usar aqui dois tamanhos, a número 5 e a número 3,5 para fazer alguns acabamentos, mas você pode utilizar a que você tiver aí, tá? E também a nossa cola preferida, 793, que é a cola que eu uso para arrematar todas as minhas peças. Os fios que eu vou utilizar são fios de malha residual e eles são de marcas diferentes, tá? Esse aqui é da Tapeteco, é um verde oliva, sai muito por aqui. É o mesmo verde da guirlanda que eu acabei de mostrar. Porém, eu vou fazer ela com duas cores, o verde no centro e o Off-White, que é da marca da Bela Sul, na borda, igual essa guirlandinha aqui, só que tá no rosa. E agora eu vou fazer no verde, junto com vocês, pra eu mostrar como eu faço essa troca de cores, que é muito simples e vocês vão conseguir executar um bom trabalho aí também. Então, bora lá! Bom, soltei aqui um pouquinho do fio para mostrar para vocês um pouquinho mais das características dele, tá? Quem dera se todo residual fosse igual esse lindinho aqui, porque ele tá completamente perfeito, tanto na espessura, quanto na elasticidade, quanto na textura do tecido. Vou iniciar com ele. Bom, para fazer essa peça, não tem muito mistério. Quem já faz crochê, quem já é iniciante, consegue fazer essa peça. E aqui no decorrer do vídeo eu vou dar algumas dicas sobre os aumentos para que sua base fique bem retinha, não fique embabadada, né, com muitos aumentos e nem curvada. Mas ao longo do processo eu vou destacando essas informações para vocês. Bom, para iniciar eu começo com o círculo mágico, tá? Para fazer o meu círculo mágico, eu vou deixar esse fiozinho bem grande aqui e vou iniciar o círculo mágico a partir daqui. Esse fiozinho aqui, ele vai ter uma função mais lá pra frente, por isso que eu vou deixar ele grandinho aqui. Acho que aqui deve ter uns 20 centímetros, tá? Ele tá até maior do que deveria, mas deixa aí também uns 20 centímetros, que conforme você for fazendo, você vai vendo a necessidade do tamanho que você precisa deixar, tá? Deixei aqui 20 centímetros. Para fazer o círculo mágico, fio na palma da mão. Vou separar aqui os dois dedinhos, vou fazer uma volta e aqui eu faço um X. Quando eu fizer o X, posiciono com o meu polegar aqui e prendo esse fiozinho aqui. E vou ficar com duas alcinhas. Com a minha agulha de número 5, que é a agulha que eu vou trabalhar para esse fio, eu vou inserir da direita para a esquerda por baixo da primeira alcinha. Vou puxar a segunda alcinha aqui para frente e vou fazer esse movimento para ela ficar aqui na agulha. E aqui eu vou passar por baixo da segunda e puxar ela para frente. E aqui eu formei o meu primeiro ponto baixo. E para fazer essa peça, eu vou iniciar com 8 pontos baixos dentro do círculo mágico. Então, esse aqui já foi o meu primeiro, tá? Aqui eu tenho o meu primeiro ponto baixo e vou colocar mais 7. Então, 1, 2, para fazer o ponto, você vai inserir a agulha dentro do círculo, laçar o fio do novelo lá atrás, subir e finalizar, tá? Não esquece de dar altura, porque se a gente finalizar bem aqui, olha, fica vários pontos com uma altura e o outro bem baixinho. E isso dificulta, isso fica um ponto apertado. Então, dificulta quando a gente for fazer a segunda volta para fazer o ponto baixo centrado. Então, insere a agulha, laça o fio lá atrás, dá altura e finaliza, para os pontos ficarem bem folgadinhos, principalmente nessa primeira carreira, porque quando a gente puxa aqui o fio, ele vai ficar mais apertadinho. Então, é bom fazer os pontos bem altos para que eles fiquem mais folgados. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos baixos dentro do círculo mágico. Cresço essa alcinha e vou puxar o fio para fechar esses pontos. Círculo mágico fechadinho, o fio ficou aqui bem grandinho, não tem problema. E agora eu vou iniciar a próxima carreira. A próxima carreira,
eu vou inserir a minha agulha nestas duas alcinhas aqui, ó, que são as duas primeiras alcinhas, de trás para frente, pego essa alcinha aqui que eu cresci, engato na minha agulha e levo lá para trás. Arrumo, ó, arrumo para ele ficar bem bonitinho, bem redondinho, e vou iniciar agora o primeiro ponto da minha segunda carreira. Essa parte, ela é um pouco mais chatinha, porque é difícil da gente visualizar o centro do ponto nesses 8 primeiros pontos aqui. Mas eu vou dar uma diquinha aqui para vocês. Passa aqui por baixo, olha, dessas duas alcinhas que a gente levou lá para trás, passei aqui por baixo, vira o trabalho, e aqui embaixo dessa alcinha, olha, tem duas alcinhas, tá vendo? Com uma abertura. E eu vou tentar entrar aqui com a minha agulha, ó. Vou procurar ela aqui. Achei. Então, esse aqui é o lugar do primeiro ponto. E aí, feito isso, tendo a certeza que saiu entre uma alcinha e outra, eu vou engatar de novo essa alcinha na agulha, vou puxar o fio do novelo para diminuir ela, laço pela agulha e trago aqui para frente. Essa parte vai ser um pouquinho apertada, então, para facilitar, deixa a agulha aqui de lado e vem sambando, ó, fazendo esse movimento que ela passa. Se você puxar reto, vai escorregar. Então, vem sambando assim e finalizo o ponto. E assim nasceu o meu primeiro ponto da segunda carreira. Nessa segunda carreira, eu vou fazer os aumentos necessários para que essa base cresça. Então, a cada ponto de base, eu vou fazer um aumento, que significa 2 pontos, no mesmo lugar. Então, se eu iniciei com 8 pontos, eu vou fazer 8 aumentos, que vai me totalizar 16 pontos. Então, tenho aqui 1. No mesmo lugar eu vou inserir, que já fica bem mais fácil. Puxo e faço o segundo. Arrumo os meus pontinhos para eles ficarem bem retinhos e alinhados. Vai moldando assim, ó. Molda a sua peça para ela ficar bem bonitinha. O próximo ponto vai ser ponto... Todos os outros pontos são pontos centrados, né? E o próximo ponto vai ser aqui, olha. Embaixo da segunda alcinha. Ao invés de eu inserir a agulha aqui, olha, na alcinha para fazer ponto baixo, eu vou inserir no centro do ponto, que é exatamente aqui, olha. Nesse buraquinho, fica um Vzinho do ponto. É nesse buraquinho aqui que eu preciso inserir a agulha, para que ela saia novamente aqui atrás, entre uma alcinha e outra, tá? Se sair assim, tá errado. Seu ponto vai ficar torto. Ele necessariamente precisa sair aqui no centro, tá? Entre uma alcinha e outra. Então, bora lá. Ficou na dúvida? Vira o trabalho e confere se está saindo entre as duas alcinhas. Também é importantíssimo dar altura para esses pontos, para não ficar ponto muito apertadinho. Percebe que o meu, ele tá bem fácil de inserir a agulha e puxar o fio, porque eu não apertei quando eu fiz os pontos dentro do círculo mágico. Vou para o próximo. Então, aqui eu vou precisar fazer aumento em todos os pontos, que vai me totalizar 16. O último ponto, ele sempre vai ter só uma alcinha aqui, tá? Ele não vai ter duas, porque a segunda, teoricamente, seria essa daqui. Iniciei com 8, depois fiz aumento nos 8 e fiquei com 16. Para fazer a terceira carreira é a mesma coisa, vou inserir minha agulha nas duas alcinhas aqui, nas primeiras, de trás para frente. Engato essa alcinha na agulha para levar ela lá para trás. Certo? E agora vou fazer a mesma coisa, vou inserir aqui embaixo e aqui, ó, eu vou precisar achar para que ela saia aqui. Percebe que eu não tenho dificuldade nenhuma em inserir, em achar esse pontinho? Porque os meus pontos estão bem folgadinhos, não estão apertados, tá? Eu dou uma altura bem legal para que facilite esse processo. Trago para frente e já faço o meu primeiro ponto da próxima carreira. E aqui eu gosto de seguir a sequência, tá? A sequência de um ponto sozinho e um aumento, um ponto sozinho e um aumento. Mas tem vezes que o meu fio ele não permite isso, tá? Porque ele tá com uma espessura legal e às vezes ele não permite que eu siga essa sequência. E como eu sei isso? Analisando a minha peça. E quando ela começar a embabadar que eu digo, é ela ficando assim, ó, meia torta, sabe? É porque tem aumento demais. Ou quando ela começa a fechar, virar uma cuia, é porque tá faltando aumento.
Então, a gente vai testar aqui. Vou iniciar fazendo a primeira. Aqui embaixo, você vai precisar se atentar aos aumentos. Então, aqui eu tenho um aumento, que eu chamo de bloquinhos, tá? Então, aqui eu tenho um bloquinho, aqui eu tenho outro bloquinho. Então, são 8 bloquinhos, né? Cada bloquinho com 2 pontos, que é o aumento. Então, aqui nesse primeiro bloquinho, eu já fiz um ponto sozinho. No próximo, eu vou fazer um aumento. Venho aqui e faço 2 pontos, que é o meu aumento. No próximo bloquinho, eu vou fazer a mesma coisa, um sozinho e um aumento. Vou tirar aqui minha agulha. Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu fiz alguns pontinhos, aí eu venho aqui no primeiro e dou uma puxadinha. Dou uma puxadinha, que é para esse ponto aqui, para o primeiro ponto, não ficar deitado. E os demais também, ele ficar bem retinho. Só puxar um pouquinho que dá certo. Fiz um ponto sozinho e um aumento. E agora eu sigo a sequência. Um sozinho e um aumento. E eu vou fazer por toda a volta, um ponto sozinho e um aumento. Olha só, tá ficando bem retinho, não tá ficando embabadado. Mas vamos supor que, poxa, mana, meu fio tá um pouquinho mais grosso e tá ficando embabadado. O que que você vai fazer? Você vai intercalar esses aumentos. Então, vamos pensar nos bloquinhos aqui de novo. No primeiro bloquinho de aumentos da segunda carreira, ó, aqui são 2, tem um aumento, tem um ponto aqui e um ponto aqui. Eles fazem um V assim. Então, aqui é um bloquinho. Nesse bloquinho, eu fiz um sozinho e um aumento. No próximo, eu vou fazer tudo sozinho. Aí já vem no próximo um sozinho e um aumento. No próximo bloquinho, já faço tudo sozinho e você vai intercalando. Já aconteceu muito aqui para mim de fazer dessa forma, porque seguindo a sequência de um sozinho e um aumento em todos os pontos, estava ficando aumentos demais. E isso não estava deixando a minha base retinha. E aqui eu finalizei a terceira carreira. Bom, aqui na próxima carreira, é uma carreira ainda com o... Vou mostrar aqui para vocês. Com o verde, a gente tá bem aqui, ó. Fez a primeira, a segunda e estamos na terceira. Da terceira para a quarta, eu gosto de deixar esse detalhe aqui na peça, pegando só as alcinhas da frente, tá? E aí, para fazer isso, o que é que eu faço? Eu venho aqui com este fiozinho. Eu já fiz de várias formas, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu já fiz trazendo toda pra cá e pegando só aqui, enfim. E sempre fica uma maior e as outras todas iguais. Então, para solucionar isso, a forma que eu me identifico para fazer e que eu acho melhor é fazer dessa forma. Esse fio que a gente deixou aqui, eu vou encaminhar ele por aqui, ó. Vou inserir essa agulha menor aqui por dentro dos fios. Venho por dentro de mais esse outro aqui para sair aqui, ó. Tá vendo? E aqui eu vou laçar esse fio e trazer ele aqui para cima. Sempre sambando para ficar mais fácil essa passagem. Trago ele aqui para cima. Tá? Esse meu último ponto aqui, eu vou desfazer só essa parte, ó. Pronto. Desfiz só essa parte. Vou inserir a minha agulha. E ao invés de eu finalizar com o fio do novelo, eu vou finalizar com esse lindinho aqui, ó. E finalizei e puxei todo. Porque aqui eu vou fazer um fechamento normal e aí depois, com esse fio do novelo, eu vou iniciar novamente a próxima carreira só pegando nas alcinhas de trás. E isso vai deixar os meus pontos com as alcinhas todas idênticas. Vou mostrar agora. Venho aqui no próximo ponto, nas duas alcinhas de cima, sempre a primeira. Vou pegar esse fiozinho aqui, levo lá para trás, tá? Viro o meu trabalho. Vou inserir a minha agulha aqui, olha, embaixo dessa alcinha do último ponto, para que ela saia bem aqui, ó. Vou fazer de novo. Porque esse fiozinho aqui, ele precisa entrar no mesmo lugar que ele está saindo, olha, tá? Ele precisa fazer isso aqui. Então, para ele fazer isso, eu vou inserir a minha agulha aqui
embaixo dessa alcinha, depois passar por mais essa aqui, para ele sair aqui dentro. E aqui eu pesco ele para levar ele lá para trás. E assim eu fechei a minha peça. Olha só como ficou lindo, bem redondinho, tá? E esse fio eu vou deixar ele aqui, não tem problema nenhum, depois eu finalizo. E agora eu vou começar a trabalhar com o meu outro fio do novelo. E isso faz com que as minhas alcinhas daqui da frente fiquem todas com o mesmo tamanho. Das outras formas que eu já testei, sempre essa daqui do fechamento ficava maior. Ou ela fica dupla, porque a gente passa as duas, ou ela fica maior. Eu já fiz de tudo. Já fiz voltando para cá, iniciando na outra, e não gostei do resultado. E esse foi o resultado que me deixou mais satisfeita. Bora lá. Para iniciar agora, a gente vai continuar fazendo os pontos baixos centrados, só que ao invés de... Presta atenção nessa parte. Ao invés de inserir a agulha aqui, para sair aqui atrás, eu vou primeiro passar essa agulha aqui, ó, na alcinha de cima, e depois inserir para ela sair aqui atrás. Tá vendo? Ó, para ela sair aqui atrás. Olha só. E ela saiu exatamente entre uma alcinha e outra. Uma alcinha é o fio e a outra é a que tá aqui. É o fio solto, tá? E eu vou laçar e fazer um ponto. E vai ficar todos os pontos sendo feitos dessa forma para ficar essas alcinhas aqui na frente. Fazer novos bloquinhos. Quais são esses bloquinhos? Vai ser um bloquinho de 3 agora, ó. Um aumento e um sozinho, que foi os bloquinhos que a gente fez na carreira anterior. Tô iniciando aqui o meu primeiro ponto da quarta carreira em cima de um ponto que tá um aumento. Ó, aqui eu tenho um aumento, né? Que são 2 pontos e um ponto só. O meu primeiro ponto tá começando aqui, em cima de um aumento. Então, aqui eu não posso fazer aumento. Vou fazer um aumento nesse que tá sozinho. Então, bora lá. Aqui, vou inserir a agulha aqui em cima. E aqui eu coloco no buraquinho para que ela saia aqui atrás. Aqui eu venho, cresço e faço um aumento. Certo? Ó, aqui eu tenho o bloquinho com um aumento e um sozinho. Iniciei o meu primeiro ponto aqui. O último ponto desse bloquinho eu vou fazer quando eu der a volta, tá? Tá vendo que ele tá sozinho aqui. Então, fiz um sozinho e um aumento. E agora, vamos seguir para um ponto sozinho, que é o próximo bloquinho. 1, 2. E aqui eu tenho um ponto sozinho. Só que assim, eu tô sentindo que se eu fizer muitos aumentos aqui nessa parte, nessa carreira, a minha peça vai começar a embabadar. Por quê? Porque analisando aqui, ó, quando eu fizer esse ponto, que teoricamente, pela regra, ele teria que ser aumento, eu percebo que ele ainda tá retinho, como se ele não tivesse precisando de aumento. Olha só, ele ainda tá bem retinho, então parece que ele não precisa de aumento. Se eu pular esse bloquinho e não fazer aumento nenhum, vai dar certo pra mim. Ó, sozinho, sozinho e sozinho. Então, aqui eu deveria fazer um aumento. Mas eu acho, vou seguir a minha intuição, você analisa a sua peça se precisa fazer aumento aqui, tá? Porque eu já fiz no primeiro bloquinho. Então, eu vou pular, fazer um bloquinho com aumento e um bloquinho sem aumento. Então, esse aqui vai ficar 1, 2, 3 pontos sozinhos. E no próximo eu vou seguir com um ponto sozinho, 2 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. E faço um aumento. Eu intercalei e, ó, eu percebo que nada afetou o meu trabalho pulando um aumento. Olha só. Vamos voltar. Primeiro bloquinho tá aqui, ó. Bloquinho de 3. Vamos fazer assim. Começa aqui, ó. 1, 2, que é um aumento, e um sozinho. Então, esses dois são um bloquinho. Tá dando pra ver? Esses dois são um bloquinho. Então, aqui eu comecei com um ponto sozinho e um aumento, porque o outro ponto daqui só vai completar quando eu der a volta, certo? Passando para esse outro aqui, outro bloquinho. Começa aqui, 1, 2, 3. Esse outro bloquinho, eu percebi que fazendo 3 pontos sozinhos, esse aqui não precisava de aumento, tá? Então, bora voltar e analisar aqui para baixo. Então, esse aqui que está sozinho, eu fiz aumento. Já no próximo que está sozinho, eu não fiz aumento, deixei ele sozinho mesmo. E já no próximo, eu vou fazer um aumento, olha.
Então, sempre vou intercalar esses daqui de baixo que estão sozinhos, para poder fazer um com aumento e outro sem aumento. E aí fica uma quantidade bem legal de aumento que não deixa a minha peça ficar embabadada. Fiz aqui fiz um aumento nesse que está sozinho, então eu vou seguir lá para o próximo e deixar ele sozinho, sem aumentos. Ó, esse aqui, teoricamente, pela regra, eu teria que fazer aumentos, mas como eu estou intercalando, eu vou deixar ele sozinho. Bora pro próximo. 1, 2, e aqui eu já faço um aumento. Segue o próximo. 1, 2, aqui eu já não faço aumento. E cheguei aqui no final, com o último ponto dessa carreira, intercalando os aumentos. Olha só. Intercalando os aumentos. E ficou retinho a minha peça. Ela não curvou e também não embabadou. Então, eu fiz a quantidade de aumentos necessários. Agora, eu vou finalizar, vou fechar para fazer a mudança de cor. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras com verde. A quinta carreira vai ser com o off-white. E para finalizar, eu vou cortar o fio. Vou passar minha agulha aqui embaixo das duas primeiras alcinhas. Levo ela lá para trás. Viro aqui. Insiro a minha agulha aqui na primeira. Passo pela segunda, no mesmo lugar aqui. Porque o fio precisa entrar no lugar que ele está saindo. E puxo. E aqui eu finalizei essa parte. Já temos aqui o centro da guirlanda de verde. E agora eu vou prender esse fiozinho aqui, ó. Esse foi o fio que eu finalizei agora, tá? Para prender ele, eu vou inserir a minha agulha aqui no centro, olha, das alcinhas. Puxo ele para frente e levo lá para trás de novo. Venho na próxima, puxo para frente e volto para trás. Eu vou enrolando ele aqui, tá? Vou enrolando ele aqui para ele ficar bem preso. E esse outro aqui, eu passo por baixo de alguns pontos aqui. Prendo ele. E finalizo com um pinguinho de cola. Vou cortar só um pouco, porque depois eu vou fazer todas as finalizações, tá? Agora, eu vou mudar de cor. Vamos usar o off-white. Bom, o meu fio off-white, ele tá com uma espessura bem mais grossa que o verde, tá? Ó, aqui dá pra você perceber a diferença de espessura de um pro outro. Então, o que é que eu tô fazendo? Eu tô cortando um pouquinho esse fio pra poder igualar a espessura. Olha, eu tô tirando exatamente esse tiquinho aqui pra poder igualar essa espessura do off-white ao verde. E dando uma esticadinha também. E olha só como já igualou aqui um pedaço que eu já cortei. Ai, Mona, como é que tu corta? Corto na tesoura mesmo. No meu Instagram tem um vídeo mostrando como eu corto sozinha. Ó, vai tirando só um pedaço para poder igualar aqui, tá? Para fazer essa última carreira com o off-white, eu vou mudar de agulha. Eu vou para uma agulha número 6, um pouquinho maior da que eu estava trabalhando antes, tá? Porque eu quero que esses pontos fiquem um pouquinho maior do que os verdes. Então, bora lá. Aqui eu posso começar em qualquer lugar, não tem problema, tá? Mas eu gosto de começar sempre em um lugar só, para ficar sempre em emenda do mesmo lugar. Mas essa aqui, a última carreira, não faz tanta diferença, tá? Se você preferir começar em outro lugar. É porque o toque da artesã não deixa começar em outro lugar. Então, eu vou começar a trabalhar com aqui, no mesmo lugar, tá? Então, inseri aqui a minha agulha, nesse ponto que tá do lado do aumento, tá? Tá antes do aumento, na verdade, porque a gente vai seguir assim. Então, vou inserir a minha agulha aqui. E vou fazer o primeiro ponto, tá? Esse fiozinho aqui, eu também vou enrolar ele, olha. Vou colocar a minha agulha aqui, vou passar ele aqui para trás, trago para frente, ponho de novo no buraquinho e levo lá para trás. Vou dar aqui 2 voltinhas para ele ficar bem preso. Então, bora lá. Se você for conferir os pontos que tem entre um aumento e outro, olha. Aqui eu tenho um aumento,
são 2 pontos no mesmo lugar. E aqui eu tenho outro aumento, também são 2 pontos no mesmo lugar. Entre esse aqui e esse aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos sozinhos. Então, eu vou fazer o meu aumento exatamente no ponto do meio, no terceiro ponto, tá? Para ficar 2 pontos sozinhos para um lado e 2 para o outro. Então, todos os pontos entre os aumentos têm 5. E aqui eu vou continuar fazendo pontos sozinho. 1, 2, 3. Esse aqui é o primeiro ponto depois do aumento, o segundo ponto depois do aumento, e aqui no terceiro eu faço um novo aumento. Ó, aqui eu faço a mesma coisa, pego uma agulha, passo aqui nas alcinhas e puxo para esse lado aqui, para o ponto ficar bem retinho. Próximos pontos, todos sozinhos. Cheguei aqui no segundo ponto e agora no terceiro eu faço outro aumento. E aqui tá ficando. Bom, o meu fio, ele tá com essa espessura aqui, né? Mas vamos supor que o teu fio tá precisando de mais aumento, né? Os pontos estão ficando muito deitados e não tá ficando legal. O que é que tu vais fazer? Tu vais decidir o lugar em que tu queres fazer aumento. Tu pode fazer aqui, olha, no primeiro ponto depois do aumento e outro aqui no último, tá? Nunca fazer aumento em cima de aumento. Então, isso tudo são estratégias que tu vais bolar para a tua guirlanda, certo? Se tu perceber que os teus pontos estão muito deitados para a direita, ele está precisando de mais aumentos, tá? No meu caso aqui, essa estratégia tá dando certo. E aqui eu vou continuar fazendo os outros todos sozinhos. E aqui faço o último. E olha só como a guirlanda ficou linda. Já tá lindíssima. Olha aqui, sem embabadar, sem curvar. A quantidade de aumento tá a quantidade perfeita, quantidade necessária para os fios. E agora eu vou fazer o acabamento com os pontos baixíssimos por toda a volta. Eu não vou cortar o fio, tá? Não corto o fio. Eu vou medir aqui, ó, a circunferência dessa guirlanda. E aqui eu vou ficar com esse pedaço, tá? Foi o pedaço que eu medi da circunferência. E vou tirar 5 vezes esse pedaço. Vou dar aqui 5 voltas. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou cortar. Tirei 5 vezes esse tamanho. Vou puxar todo esse fio. Mano, o que que é isso? Isso aqui é a quantidade necessária de fio para eu fazer toda a volta da guirlanda com pontos baixíssimos. Por que que eu não gosto de cortar? Porque já tem fio demais aqui atrás para eu esconder. Se eu cortasse e fosse finalizar essa guirlanda normal, eu já teria um fio aqui para esconder. Então, com mais esses 3, já era 4. E aí, depois eu ia iniciar com um novo fio os pontos baixíssimos. Já seriam mais 2 fios para esconder. Então, quando fica muito fio aqui para finalizar, para esconder, eu não gosto. Quanto menos fio tiver, melhor. Então, por isso, eu faço dessa forma. Fiquei aqui com esse fiozão. E agora, vou fazer a finalização de sempre. Embaixo das 2 alcinhas aqui, pego a minha agulha de trás para frente, insiro ela aqui, puxo esse fio lá para trás, puxo todo, puxo, 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 fechou. Agora, esse fio todo precisa entrar no mesmo lugar aqui que ele tá saindo, tá? Então, eu vou inserir a minha agulha embaixo dessa alcinha, ó, aqui, e depois aqui dentro. Pego o fio e puxo ele aqui para trás. Puxo todo. Foi. E agora eu vou finalizar a minha carreira de pontos baixíssimos. Ajeito aqui para a alcinha ficar sempre do mesmo tamanho das outras. Vou finalizar a carreira de pontos baixíssimos. Os pontos baixíssimos são feitos nas alcinhas, tá? Então, a gente não vai mais trabalhar no centro do ponto, vai ser só aqui nas alcinhas.
E o baixíssimo, tu laça o fio, fica com ele na agulha. Vem no próximo ponto, laça o fio e passa por dentro do primeiro. E agora segue essa sequência de inserir a agulha, puxar o fio e passar por dentro da alcinha. E assim eu vou fazendo por toda a volta. É muito importante que você sempre mantenha o mesmo tamanho aqui dessa alcinha, para que os pontos baixíssimos aqui fiquem sempre do mesmo tamanho. Não fique um maior, olha, se eu deixar muito grande, ele vai ficar assim, vai ficar feio. E se eu apertar muito, ele fica bem pequenininho e fica repuxando a base aqui, tá? Então, é importante sempre deixar bem folgadinho, com a agulha passando por ele bem fácil, e deixar sempre do mesmo tamanho, para que fique bem bonito o acabamento. E aqui eu fiz o último ponto. Olha só o fiozinho. Sempre sobra um pouquinho. Ó, aqui fiz o último, tá? E esse outro aqui, para fazer a junção, puxa todo esse fio para frente. E agora eu vou fazer isso aqui, olha. Simular mais um pontinho aqui. Vou inserir a minha agulha nas alcinhas, nas primeiras alcinhas aqui do ponto baixíssimo, ó. Tá? Nas duas primeiras. Pega esse fio, passa por baixo. E já formei a primeira alcinha. E agora ele precisa entrar aqui, no mesmo lugar que ele saiu. Então, venho aqui por trás, ó. E vou fazer com que a minha agulha saia aqui dentro do último ponto. Que agora será penúltimo, né? Porque o último a gente está fazendo. E puxo esse fio para levar ele lá para trás. E aqui eu finalizo a minha guirlanda, a base da minha guirlanda. Olha só como ela ficou redondinha, com os aumentos todos proporcionais, tá? Não ficou um lado mais pontudo que o outro, quando fica aumentos aleatórios. Então, os aumentos que a gente fez foram estratégicos, a mesma quantidade que tem para um lado tem para o outro. E aqui ela ficou bem redondinha, ó, e reta, que é o mais importante. Agora, bora finalizar aqui. Para finalizar essa parte, eu vou passar a minha agulha aqui por baixo desse ponto e trazer esse fiozinho por baixo, para fazer um acabamento bem legal, ó, tá? E vou levar esse fio aqui para a lateral para arrematar ele. O arremate eu faço sempre só no final, então deixo esses fiozinhos todos aqui, porque eu ainda vou ter outros arremates para fazer, tá? Agora, vamos para outra parte dessa guirlanda, que é a parte do tassel e da alcinha para pendurar. Vamos começar pela alcinha, né? Essa última carreira eu fiz com branco, então a minha alcinha vai ser branco, tá? Se eu tivesse feito com verde, seria verde, certo? Eu faço da seguinte forma, é simples, tá? Para iniciar a carreira de correntinha, eu faço assim, ó. Prendo o meu fio aqui dessa forma, dou uma giradinha e prendo com o meu dedão. E nessa alcinha eu vou inserir a agulha, laço esse fio e passo por dentro. E puxo. Então, aqui eu fiz a minha primeira correntinha. E vou fazer 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas. Corto. E faço isso aqui, tá? É simples, 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 mana. Aqui na ponta, eu já vou colocar a bolinha. Essa bolinha aqui é a de 12 milímetros, que eu vou prender aqui. Vou passar ela aqui por dentro, girando assim. Não é tão difícil de passar, tá? Não precisa agulha, não precisa... Só enrola os fios aqui e vai girando ela, ó. Que ela passa. E aqui fica a minha alcinha, tá? Vou escolher um lado da minha guirlanda. Esse lado aqui, que tá as emendas do lado avesso, eu sempre deixo para colocar a etiqueta para cá, tá? Para ficar tudo de emenda pro lado daqui. Então, eu vou posicionar essa parte aqui em cima. Mas você pode colocar aí onde você quiser, tá? Vou colocar aqui em cima. Então, vou inserir a minha agulha de acabamento aqui, ó, por baixo aqui, para sair nesse pontinho aqui, ó, dentro do ponto, tá? No meio das alcinhas. E vou laçar as duas alcinhas para levar ela lá para a parte de trás. Ó. Passei aqui e ficou aqui no centro.
certo? Aqui atrás, o que que eu faço? Tem as duas alcinhas aqui, tá vendo? Ó, tem uma aqui. Ó, tem uma aqui. E a outra bem aqui. Uma alcinha dessa aqui, eu passo pra cá, porque eu vou dar um nozinho, que é pra ela não sair, porque o seguro morreu de velho, né? Então, eu vou puxar aqui. Ó. E esconder os fiozinhos. E vou esconder aqui os fiozinhos. Sempre por debaixo, branco por baixo do branco e verde por baixo de verde, tá? Prontinho, já aprendi. E depois esses fios a gente vai arrematar com cola. Agora, o próximo passo é o bendito tassel. Presta atenção, porque é muito fácil, tá? É mais fácil do que você imagina. Bora lá. Eu vou fazer o tassel com fio verde, tá? O tassel todo vai ser verde, a parte aqui, mas esse acabamento aqui vai ser no off. Para fazer o tassel, você precisa esticar o fio. Eu gosto de tassel bem fininho, tá? Que fique com esse movimento aqui, que o fio não pode estar muito grosso. Então, como o meu fio verde tá com uma espessura legal, eu vou só dar uma puxada para ele ficar mais fininho possível. Então, se o teu fio tiver grosso, você vai precisar cortar, porque deixa mais delicado, tá? O tassel. Então, para começar, eu faço o meu tassel no tamanho de uma capa de celular, uma case, tá? Esse tamanho aqui, ele é de aproximadamente 15 centímetros. É mais ou menos isso, tá? E vou dar algumas voltas aqui. Uma. Eu prendo aqui com a minha mão, tá? Então, vou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sem esticar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 voltas. É o tamanho que eu faço de todos os meus tasséis. Eu dou 13 voltas e vou cortar. Você não pode esticar o fio na hora que tá dando as voltas, tá? Tem que fazer com o fio bem leve, não pode estar tensionado, porque senão quando a gente cortar, esse tassel vai encolher. Então, eu deixo aqui, pego um pedaço de fio e vou passar aqui por baixo. E trago aqui pra cima, pra ficar nessa direção. E aqui eu vou dar 2 nozinhos. Um bem apertado e o outro um pouquinho folgado. Não aperta tanto o segundo, porque eu vou colocar a bolinha aqui também, a bolinha dourada de ABS, e vou esconder esse nozinho dentro da bolinha. Então, por isso que eu não posso apertar muito ele, porque se ele ficar, olha, ele tem que ficar um em cima do outro. Se ele ficar muito gordinho aqui, ele não passa para ficar escondido dentro da bolinha, tá vendo? E aqui eu já tô formando o tassel. Os fiozinhos daqui eu vou cortar, todos eles. Ó, corto. Certo? E agora vem a parte que muitas de vocês não conseguem fazer e acha que é super, hiper, mega difícil, que é esse acabamento aí. Quando eu cortei o meu fio off-white, eu tirei essa beirinha aqui, né? E é com essa beirinha que eu vou finalizar essa parte, tá? Tirei esse pedaço. Ó, pegar esse que tá mais grossinho e vou finalizar. Faço um E, uma alcinha aqui, com o meu fio, com essa parte que tá maior, por cima, tá? Aqui eu vou puxar, prender bem, para todos ficarem bem organizados, e posiciono esse E aqui. E com o restante do fio, eu vou dando voltas, tá? Essa primeira volta aqui, eu passo por cima aqui do E, ó. E agora o que eu giro é o tassel. Olha, eu vou deixando a minha mão presa e eu vou girando por cima, vou alinhando, olha. 1, 2, 3, por cima. Eu não vou girando aleatório, porque fica feio. Eu gosto de ir arrumando as voltas, para ficar um em cima do outro, ó. E aqui eu vou dando várias voltas até eu achar que tá bem preso.
Vai dando voltas, não te preocupa se ficar grande aqui, tá? Porque depois eu vou mostrar o que eu faço. E aqui dei algumas voltas que eu achei necessário. Essa pontinha aqui, para prender, eu vou passar aqui dentro do E. E essa outra alcinha aqui eu vou puxar, para que esse nozinho fique preso aqui para baixo, não fique aparecendo aqui em cima. Ó, ele entrou. E aí eu puxo aqui para cima e faço isso daqui. Ó, puxo. E o nozinho ficou aqui dentro. Aí ficou esse tamanhão. Para diminuir, tu vais apertando assim, ó. E vai diminuindo, tá vendo? Beleza. Fiz isso. Aí percebe que aqui fica tudo fora do lugar? E eu gosto que ele fique assim, ó. Bem retinho, bem certinho. Então, antes da gente finalizar, a gente vai o quê? Puxar esses fiozinhos aqui e deixar tudo bem formadinho. Ó. Esse aqui eu não sei qual é ele, mas o que eu vou fazer? Eu vou puxar ele aqui para eu descobrir qual é ele e ver qual que se movimenta aqui, olha. Já descobri que é esse aqui. Então, eu vou puxar bem ele lá para dentro. E assim eu vou fazendo. Ó. Vou puxando para ficar bem arrumadinho antes de finalizar aqui. Porque se eu colocar cola aqui, eu já não consigo mais organizar esses fiozinhos. Puxei. E aqui agora eu vou descer mais essa parte branca. Parte off, né? Ó. E aqui eu arrumei o meu tassel para ele ficar bem bonitinho. Olha só. Tá vendo? Ficou redondinho. Agora eu vou finalizar isso aqui. Como que eu vou fazer? Ó, vou puxar aqui e vou dar um pinguinho de cola aqui dentro, porque aqui dentro é um nó. Então, se eu colar esse nó, ó, dei só um pinguinho e volto imediatamente. E aperto, tá? Tranco o nó. Se eu puxar pra cima, ele já colou. Ele não vai sair de jeito nenhum e nem pra baixo. Então, como eu colei o nó, aqui em cima eu corto esse fio. E aqui embaixo eu também corto o fio. Se fosse o tassel da mesma cor aqui, esse de baixo eu nem precisaria cortar, porque ele ia ficar aqui. Mas, como não é da mesma cor, eu vou precisar cortar. Ó. Ficou uma pontinha aqui, eu vou empurrar aqui pra dentro. E aí, tá pronto o acabamento do meu tassel. Agora, só me resta cortar aqui as pontinhas, aparar. Ó. Vou segurar aqui assim, vou fazer isso. E aí, eu aparo aqui as pontinhas. E agora, eu tenho um tassel lindo e maravilhoso, bem retinho aqui, perfeito para colocar aqui na minha guirlanda. Aqui, eu não confiro, tá? Pontos para um lado, nem pontos para o outro. Eu vou no olhômetro mesmo. Então, eu posiciono aqui, bem retinho. E com esse fio, eu coloco aqui, para ficar retinho ao encaixe aqui. Então, eu sei que meu tassel precisa estar aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, eu venho com a minha agulha aqui, por trás, para ela sair aqui. E aqui eu puxo as alcinhas do tassel para prendê-lo. Olha só. Ficou certinho, tá? E aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Eu passo por uma alcinha pra cá, pra dar um nozinho, porque por mais que eu cole, eu tenho medo da cola, sei lá, soltar. Se bem que essa cola é muito forte. Mas como o seguro morreu de velho, eu vou dar um nozinho aqui também. E os fios, esconder um pro lado. Tá vendo como já fica muito fio pra esconder aqui? Pois é. Se eu não fizesse daquela forma, eu ia ficar com mais 2 fios pra esconder. E outro pro outro. E agora é só fazer os acabamentos. Agora eu aproveito e faço tudo de uma vez, certo? O meu acabamento sempre é abrir lá dentro, dar um pinguinho de cola. Ó, eu abro lá dentro, dou um pinguinho já e fecho. E vou logo cortando a pontinha, tá? E escondendo ela pra lá. Vou fazer isso com todos. E prontinho, mana. A guirlanda tá finalizada. Arrematei todos os fios da parte de trás com um pinguinho de cola. E agora ela tá assim, linda. Eu amei essa combinação. Vamos para personalização com o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo de resina que eu uso. Prefiro o de resina do que o de gesso, como eu já falei para vocês.
E a colagem é muito simples. Primeiro você verifica aqui onde você quer colar, se quer colar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. A cola que eu uso é a Tech Bond 793 e na hora de colar tem que ter muito cuidado, porque da feita que colar, colou e não tem como descolar, porque suja o tecido. Então você cola de uma vez, tá? Preste muita atenção nesse passo que é muito importante. E depois de colado já fica um excelente presente, mas se você quiser melhorar, você pode personalizar essa peça com uma etiqueta de acrílico como essa daqui. Eu coloco aqui embaixo, tá? As mamães preferem muito quando tem a personalização com o nome do bebê. Essa daqui ainda não é dessa guirlanda, eu coloquei aqui para ilustrar. Estou aguardando chegar, mas fica linda, linda, linda. E aqui vai uma dica para vocês embalarem essa guirlanda. Eu gosto muito de colocar nessa caixinha, porque ela fica muito bonita. A caixinha tem essa tampa transparente que dá para você enxergar o produto que tem dentro e fica muito lindo para você presentear. E é isso, espero que você tenha gostado muito desse tutorial. Deixa seu like. Quando você fizer a sua guirlanda, posta foto, me marca para eu acompanhar o teu trabalho. E também te inscreve no canal, deixa aí os comentários se ficou alguma dúvida, que logo, logo eu vou responder todo mundo, tá? Beijinhos e até o próximo.